ou bom dia, ou boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um estudo essa semana. Hoje vamos ao capítulo número 28, que se chama Crenças e Karma. Livro Renovando Atitudes, de Hamed Francisco do Espírito Santo Neto. O que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre prêmios, sobre castigos, sobre punição, sobre justiça, sobre dor, sobre sofrimento. Tá pesado, né? E vamos falar sobre amor também. Não é pesado, não. A ideia não é ser pesado. Como sempre, eu aconselho, para quem não tem o livro, a ler antes o capítulo. São capítulos curtos, esses são 2 páginas e um pouquinho, são todos 1, 2, 3 páginas. Quem não tem o livro, tem gratuito na net, em PDF. Se não encontrar, me manda uma mensagem que eu encaminho o link para vocês, tá bom? Vamos iniciar então nosso estudo de hoje, fazendo uma oração. Convido a todos, quem quiser comigo, cerrando os olhos, agradecendo primeiramente a Deus Pai, a Jesus, nosso mestre e guia, a toda a espiritualidade de luz, que nesse instante, nessa reunião, nos dá todo o suporte, todo o alento, para que possamos assim aprender um pouco mais, através de remédios e ensinamentos de Jesus, que tanto nos auxiliam. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, capítulo de hoje, crenças e karma. Karma é uma palavra que o pessoal adora. Vamos lá, vamos começar? O que o remédio nos fala? Nossa mentalidade atrai tudo aquilo que irradiamos consciente ou inconscientemente. Portanto, certos conceitos que mantemos atraem prosperidade e nos fazem muito bem, outros tantos nos desconectam do progresso e da realidade espiritual. Porque ainda não vemos as coisas sem o manto da ilusão, é que acreditamos em prêmios e castigos. Na realidade, suportamos apenas as consequências dos nossos atos. Prêmios e castigos, consequência dos nossos atos. É o seguinte, eu vou começar logo hoje sendo duro, tá? É duro que eu vou falar e desculpa se eu magoar alguém. Não é essa a intenção. Acredito, não é minha intenção, muito menos do Hamed. Só que é o seguinte, a doutrina espírita, na verdade, nos ajuda a compreender que na vida não há vítimas. Eu vou repetir. Na vida não há vítimas. Não é uma leitura rasa, não é uma leitura fácil, é uma leitura que a gente tem que estudar, buscar compreender toda a dinâmica, não é só falar isso pura e simplesmente e ponto. É muito mais profundo, a gente tem que entender toda essa dinâmica, toda essa reflexão em cima dessa compreensão mais profunda. Porque num primeiro momento alguém vai virar para mim e vai falar assim, mas como assim não há vítimas? Que absurdo é esse? Que besteira é essa que você está falando? Então vamos compreender, vamos buscar entender que existem, na verdade, são consequências naturais das nossas escolhas. Vou repetir, consequências naturais das nossas escolhas. A partir daí não há vítimas. Numa dimensão, numa leitura reencarnatória, que é a verdadeira, ponto. Para mim é verdadeira, não sei quem me escuta. Acredito que para a maioria de nós que está escutando, acredita na reencarnação. A maioria que está aqui assistindo esse estudo são espíritas. Mas vamos lá, vou compartilhar o que faz sentido para mim, ok? Não quero botar... É só para a gente entender a construção do pensamento. Então, numa dimensão reencarnatória, não existe sorte e azar. Nada é por acaso. Sabe? Essa frase que a gente fala muito, que nada é por acaso. Então, dessa maneira, não há vítimas. Há consequências naturais e tudo que a gente acredita que são os castigos são nada mais do que a colheita daquilo que nós plantamos. Então vamos entender esse conceito direitinho, com calma. Como ele fala aqui, suportando apenas as consequências de nossos atos. Não existe premiados e não existe castigados. Ok?
E aí muita gente, nesse primeiro momento, fala assim: ah, mas eu não lembro. Isso não é justo, porque se eu lembrasse seria diferente. E aí eu respondo da seguinte maneira: ainda bem que a gente não lembra. Para o positivo e para o negativo, tá? Principalmente do negativo, que é o que a gente está falando aqui na perspectiva do castigo, não dos prêmios. Porque vamos lá, vamos fazer uma reflexão aqui rápida, só para a gente tentar entender como nós somos. Seguinte: se a gente briga com um camarada, com alguém, há 20 anos atrás, e até hoje a gente não consegue ouvir falar do fulano, que sobe aquele calor no peito, sabe? Bate aquela raiva, aquele ódio, porque a gente ainda não perdoou, sabe? Uma briga, às vezes uma briga que nem foi grande coisa, mas foi uma briga que nos magoou, que nos tocou no momento lá, há 20 anos atrás, e até hoje a gente fica balançado com isso, ok? Todo mundo sabe, muita gente passa por isso aqui, talvez eu falando, muita gente se identificou com isso, tá bom. Agora vamos imaginar que se a gente não consegue 20 anos atrás, vamos imaginar que na nossa família, só um exemplo, tá, gente? Só para ilustrar, que na nossa família, a nossa mãe ou o nosso pai, ou nessa relação mãe e pai, principalmente no aspecto familiar, foi aquele lá na encarnação passada que matou e estuprou um filho nosso. Que a sua mãe, hoje, que a gente ama tanto e está aprendendo a amar através desse contato familiar, através desse esquecimento, está tendo a oportunidade de resgatar esse laço que foi rompido no passado. Não necessariamente fala que cometeu isso, às vezes fomos nós. Mas temos assim a oportunidade, através do véu do esquecimento, para resgatar, ter contato novamente com o amor que a gente se afastou lá atrás. Então, o véu do esquecimento, estou pegando um exemplo aqui. Tá? Estou pegando um exemplo, diversos exemplos que a gente pode discutir isso e entender o porquê do véu do esquecimento. Por exemplo, há várias outras maneiras que a gente pode olhar, mas quando a gente olha para a vida só, pura e simplesmente, nesse aspecto, nessa encarnação, num aspecto muito mais materializado, porque nós estamos na matéria e é difícil fugir dessa leitura, sim. Quando a gente foge dessa leitura? Quando a gente estuda Hamed, por exemplo, Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, toda a espiritualidade que nos traz, não precisa ser só doutrina espírita, tá? Todos os ensinamentos do além matéria, que a gente pode ter contato exatamente com a percepção do mundo maior, do plano espiritual, o que a gente está fazendo aqui, por que a gente encarnou, e depois de morrer, vai para o céu, vai ver a estrelinha, anjinho. A gente já sabe que não é bem por aí, né? Que a vida continua, que a gente vai, que a gente volta. Então, quando a gente entende melhor essa dinâmica, a gente começa a perceber os pormenores nessas nossas escolhas, nessas nossas atitudes que a gente vai tomando de acordo com o nosso entendimento daquele momento, porque hoje a gente, às vezes, tentando não errar, ainda assim a gente erra, na verdade, infelizmente. Mas a gente vai se acertando, aos pouquinhos a gente vai caminhando. E aí a gente tem uma tendência a colocar a culpa para os outros, ou a responsabilidade para a justiça divina, porque Deus não é justo, porque eu sou um azarado, porque o fulano que é um sortudo. E o planejamento reencarnatório, como é que fica nessa história? E a nossa bagagem lá atrás? E vamos tentar separar esse aspecto de prêmio, castigo, só com o aspecto material da coisa, porque a gente tem uma tendência a acreditar que o fulano que nasceu rico, por exemplo, financeiramente falando, esse sim é um premiado, isso é um sortudo. E eu estou aqui sem dinheiro, passando uma dificuldade material, talvez eu seja o azarado. Vai muito além do que isso, tá? Todos nós, vou repetir isso, todos nós encarnados aqui na Terra temos conflitos, temos desafios a vencer, com ou sem dinheiro, que normalmente a gente tende muito a levar para o lado financeiro, o material que nos toca, mas vai muito além do que isso. Então a sorte, o azar, o prêmio, o castigo são questões, são conceitos que é bom a gente mastigar nessa perspectiva reencarnatória para a gente entender melhor a simbologia, o significado disso, que vai muito além e é muito mais profundo. Então, quando a gente entende essa dinâmica mais profundamente, a gente
percebe, a gente compreende que é exatamente assim que a justiça é aplicada. Nada passa desapercebido. A gente pode, às vezes, mentir e enganar o outro, ou até a si mesmo num primeiro momento. Mas nada passa desapercebido. Pode ter certeza. Às vezes a gente olha num primeiro plano, numa leitura rasa, e fala assim, poxa, mas como é que pode, né? Onde é que está a justiça nessa história? Acredite, acredite. Ela vem no seu momento certo. Por isso que quando a gente amplia a encarnação, não só para essa encarnação, sai dessa leitura momentânea, talvez desses 80, 100 anos que a gente está aqui encarnado, 70, não sei, que seja, 90, a gente vai, a gente volta. O que a gente planta hoje, a gente vai colher amanhã. Então a gente está plantando hoje o que? Está plantando flor ou está plantando caco de vidro? Amanhã a gente vai colher flor se plantou flor. Vai colher caco de vidro se plantou caco de vidro. Não tem outra história, não tem nada a ver com punição, com castigo divino. Ok? São conceitos ainda muito enraizados de igreja que muitos de nós trazemos. E vai muito além. Vamos continuar aqui para a gente não ficar só nessa primeira leitura. Tem um pouco mais para a gente ler. Vamos lá. Próximo. Certas ideias sobre o karma não condizem com a coerência e com a lógica da reencarnação, levando-te a interpretações distorcidas e irreais sobre as leis divinas. Karma, em sânscrito, quer dizer simplesmente ação. Tuas ações, ou seja, teus karmas, são positivos ou negativos, de conformidade com o que fizeste e segundo tuas convicções e valores pessoais. Deus não julga os atos pessoais, mas criou leis perfeitas que dirigem o universo. Porque tens o livre-arbítrio como patrimônio, é que deves admitir que a vida dá chances iguais para todos. A diferença está na credulidade de cada um. A seguir, algumas formas negativas de pensar, abre aspas, não posso mudar, é meu karma, fecha aspas. Tenho que sofrer muito, são erros do passado. E aí vamos para essa história de karma que há muita confusão ainda, muita mistura nessa história de karma com outras religiões, com outras crenças, outras correntes, principalmente orientais. E vamos se apegar aqui ao que Hamed falou em sânscrito. O que karma quer dizer? Karma em sânscrito quer dizer simplesmente ação. Então vamos tentar entender essa questão de karma aqui. Ação. Vamos lá. Tem gente que planta caco de vidro e quer colher flores. Ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus é injusto? Será que Deus é injusto? Porque não vem flores? Porque aí chega na hora da colheita a gente vê o vizinho colhendo flores e a gente está colhendo caco de vidro. E aí Deus foi injusto? Deus está me punindo? Será que é por aí? As nossas escolhas, o nosso plantio é bom ou ruim? Se a nossa ação é boa, o nosso resultado vai ser bom. Se a nossa ação é ruim, o nosso resultado vai ser ruim. O plantio, a colheita é necessário. Vamos esclarecer isso. Essa história de plantio e colheita é só uma simbologia. Mas vamos lá. Todos nós estamos plantando o tempo inteiro na nossa vida. As nossas escolhas, as nossas ações. Ah, Nelson, mas eu não estou plantando nada. Tá bom, não vai colher nada, não tem problema. Vai ter um dia que a gente vai ter que plantar alguma coisa. É positivo, é negativo? Não planto nada? Querendo ou não querendo, até não querendo plantar nada, a gente já está tomando uma decisão, está tomando uma escolha, está tomando uma opção. Isso vai ter uma consequência natural. E aí vem aquela história ainda do Deus julgador, né? Deus julgador, ou a famosa a hora do juízo final, que a gente carrega muito esse conceito ainda, muitos de nós carregamos. Eu vou falar o seguinte para vocês, não tem final nenhum. Tem final o quê? De uma vida? A gente já volta, já, rapidinho, papum, a gente já está de volta. Então esse aspecto do juízo, de que nós, do julgamento, na verdade, juízes somos nós mesmos, de acordo com a nossa consciência do que nós fazemos.
Nós mesmos vamos retificar aquilo, as nossas escolhas erradas. Hoje mesmo, você nem não precisa morrer, desencarnar para ter essa leitura. Hoje mesmo, quando a gente para, muitas vezes, não todos, ok? Mas muitos de nós, quando a gente para e olha lá para trás, no passado, e vê um monte de besteira que a gente fez, e hoje a gente não faz de novo, porque hoje a gente já está num processo de consciência melhor, já amadurecemos, já crescemos de alguma forma, que a gente olha para trás e fala, nossa, mas que besteira que eu fiz. Às vezes é 5, 10, 15, 20 anos atrás, ano passado, 6 meses atrás, a gente já reconhece. Às vezes, depois de fazer a besteira, a gente já reconhece na hora. Então isso já é evolução. É o momento que a gente vai retificar, a gente vai ter oportunidade de novo de ter esse estímulo para mostrar que a gente aprendeu para fazer diferente. Então esse processo do Deus julgador, essa concepção que vai ter lá um camarada, como é que é o São Pedro nas portas do céu, que vai dizer vai para a direita, vai para a esquerda. Isso é uma alegoria muito engraçada no desenho animado, na história das criancinhas, mas a gente sabe que vai um pouco mais profundo, vai um pouco mais além. São conceitos, no mínimo vou dizer assim, antigos, que a gente tem hoje capacidade de ampliar um pouco mais, aprofundar um pouco mais através das informações da espiritualidade. Como é que funciona esse intercâmbio? Como é que é esse processo de ida e volta, encarna, desencarna? E no plano espiritual, como é? Como é que funciona? Como é que é a dinâmica? Aí a gente tem um nosso lar, por exemplo, a gente entende o que a gente faz lá, a gente fica lá tocando harpa, ou a gente fica trabalhando, estudando, se preparando para voltar. Como é que é a vida lá? A gente fica lá tomando uma cervejinha, fazendo um churrasquinho no final de semana. Como é que funcionam as colônias espirituais? Então a gente tem hoje acesso para entender um pouco o plano material, o plano espiritual e como a gente vive indo e voltando. E nessas questões que a gente tem a oportunidade de entender e desmistificar um pouco essa relação do Deus punitivo, Deus julgador, é o karma que a gente carrega. Normalmente a gente entende essa coisa do karma, isso é meu karma, o karma sempre é negativo. A maior parte das vezes a gente, o meu karma é negativo, como se fosse essa minha punição, esse é o julgamento que eu fui julgado e estou agora sofrendo. Não existe punição de nada. Acreditar nessa leitura de que karma como punição é basicamente lá no final da colheita que a gente vai ter que colher, a gente mete a mão na terra e se corta, aí bota a culpa em Deus, que Deus está me punindo. Mas espera aí, calma. Quem é que plantou lá atrás? O que a gente plantou? Não foi caco de vidro? Floresceu o que? Um pé de caco de vidro? Não foi. Caco de vidro, mas se cortei. Ai meu Deus, mas eu sou vítima. Será que é assim? A gente consegue ter esclarecimento suficiente que não é fácil escutar, porque às vezes dói, né? É mais fácil estar no papel de vítima, às vezes dói. Mas assim que as coisas são. Então vamos tentar entender que não existe punição de nada, que na verdade o plantio e a colheita são necessários para a gente tentar minimamente plantar hoje, fazer escolhas melhores hoje, para amanhã a gente colher coisa melhor. O plantio não foi só lá atrás, o plantio não é um fato especial, um momento único na nossa vida. O plantio é todo dia. Desde que a gente acorda até a gente dormir, a gente está plantando, ok? A gente não é uma época, uma altura do ano que é a época de plantar e a época da colheita. O plantio é o tempo todo, a nossa encarnação inteira a gente está plantando e está colhendo, está plantando e está colhendo. E às vezes a gente planta agora e vai colhendo na encarnação seguinte. Ou a gente só colhe nessa encarnação que a gente plantou na passada. Então essa dimensão rompe de uma vida só. E esse é o entendimento que a gente tem que compreender, desmistificando um pouco esse processo de karma negativo, punitivo, porque eu tenho que carregar isso, que esse é meu karma, porque eu fiz muito mal no passado e é por isso que hoje eu estou sofrendo. E por mais que seja isso, por mais que a gente está sofrendo hoje, o plantio está aí. Para quê? Para ser melhor amanhã. A gente está sempre tendo oportunidade hoje de estar melhor nesse processo de plantio e colheita. Tá bom? Vamos seguindo. Vamos lá. Hamed nos diz: se golpeamos algo para frente,
esse objeto terá a força e a direção que lhes imprimimos. Se continuamos, pois, a golpeá-lo, recolhemos sucessivos retornos com relativa frequência e intensidade, conforme nossa ação promotora. São assim teus karmas, atos e atitudes que detonas continuadas vezes, vida após vida, recebendo como consequência as reações decorrentes da tua liberdade de agir. Por que então não mudas teu karma? Interrogação. E é interessante, ele faz esse questionamento, né? Por que então não mudas teu karma? Mostrando que a gente tem um controle do nosso karma. E muitas vezes a gente vive a vida fazendo o quê? Dando murro em ponta de faca. Infelizmente a gente leva às vezes a vida inteira, passa a vida inteira dando um murro em ponta de faca. Aí a gente soca e aí se machuca, se corta. Aí dói. Aí a gente vai lá de novo e soca de novo a faca. Aí dói de novo. Aí vai lá de novo. Sabe até onde? Até a gente aprender. Aprender que faca é faca. E por mais que a gente se esforce ali e soque muito, 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 sabe quem vai doer? Sabe para quem vai machucar? É a nossa mão, que vai ficar cortada. Aí cicatriza, depois a gente vai lá e soca de novo. E aí vem o questionamento: quanta dor vai ser necessária até a gente aprender, até a gente tomar as escolhas certas na vida? Que a gente já sabe que aquilo ali é faca. A culpa não é da faca. A faca é só faca, ela sempre cortou e vai continuar cortando. Se a gente for lá e der soco nela, vai se cortar. Pode parecer uma besteira que eu estou falando muito simbolicamente, muito amplamente, generalizando demais, mas pensa na tua vida. Pensa quantas vezes na tua vida você não foi lá e não deu. Já sabia que era faca e socou, tentando fazer diferente, achando que aquilo ia mudar. Às vezes a gente insiste na vida em muitas coisas que a gente já sabe o resultado final, que não adianta, as coisas são como são, e é duro aceitar. Às vezes é complicado, às vezes a gente fica remoendo, às vezes a gente não quer aceitar, às vezes a gente finge que não vê, às vezes a gente quer que a faca não seja faca, mas a faca é faca, e só a gente vai se machucar. No final das contas, quem vai ser cortado com dor vai ter que cicatrizar. E às vezes fere muito mais do que uma mão, fere a alma, dependendo do caso. Então estejamos atentos, exatamente como o Hamed faz o questionamento. Por que então não mudas o teu karma? Está nas nossas mãos. Vamos lá? Vamos continuando. Hamed nos diz: a função da dor é ampliar horizontes para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Como o golpe ao objeto pode ser modificado, repensa e muda também tuas ações, diminuindo intensidades e frequências e recriando novos conceitos em tua existência. Transformar ações amando é alterar teu karma para melhor, atraindo pessoas e situações harmoniosas para junto de ti. E a gente termina o capítulo aqui e eu vou só fazer esse comentário sobre a lição. Peraí, deixa eu ver se terminou. Terminou. A lição dor ou a lição amor? Lição dor ou lição amor? Porque é o seguinte, o aprendizado sempre vem. Sempre vem. Aquela história que todo mundo fala, é de uma maneira ou de outra. É pelo amor ou é pela dor? Calma, não é bem assim. Vamos entender essa história de pelo amor e pela dor. É o seguinte, pelo amor, direto pelo amor, é tranquilo, é suave, é na boa, é sereno, é de boa. Só amor. Ou por amor ou pelo amor. O aprendizado. Ponto. Agora, tem pela dor. Não é a dor punição, que vai aprender porque tem que ser esmagado, ser chicoteado, dar paulada. Não, não é isso. Calma, vamos entender. A dor como caminho, como veículo que nos coloca de novo em contato com o amor. Então a dor vem
não para nos punir, não para nos machucar. A dor vem para nos recolocar num caminho que a gente se perdeu lá atrás. Será que eu consegui explicar bem? Quantos de nós precisamos, no passado recente, de dor para ser recolocado novamente no caminho do amor, para reencontrar esse amor? Na doutrina espírita, então, o que mais tem a maioria de nós que não viemos de berço de doutrina espírita, quantos de nós batemos cabeça por aí, com muita dor, muita aflição, muito choro, muito ranger de dentes, até chegar a um centro espírita que nos acolheu, e aí a gente teve contato ou reencontrou ali Jesus, amor, um direcionamento, um caminho para a vida, uma explicação, alguém que pôde nos acolher através de um atendimento fraterno, numa primeira chegada, aquele primeiro contato que a gente estava com muita dificuldade e rodou até chegar num centro espírita, por exemplo. Aí aquele papel que o centro espírita faz, não só com os desencarnados, mas com os encarnados também, que é o papel do pronto-socorro, do hospital. Mas vamos lá, independente de religião, a questão aqui do sofrimento é o seguinte: sofrimento não é sinal de evolução. Amar é sinal de evolução. Vou repetir para vocês: sofrimento não é sinal de evolução. Amar é sinal de evolução. É como o Evangelho nos diz: aquele que muito amou não é aquele que muito sofreu. Nesse processo de amor ou de dor, a dor não é punitiva. A dor nos recoloca no caminho certo, que a gente se desandou. A gente desandou e perdeu o rumo, perdeu o caminho por nossas escolhas. E às vezes a dor se faz necessária. Sabe aquela história da criança que às vezes, com muito amor, nós pais colocamos a criança de castigo, não porque a gente quer ser mal com a criança, que a gente quer ser malvado com ela e ela vai punir, eu vou me vingar dela. Não, é porque às vezes ela precisa, infelizmente, ficar ali 10 minutos paradinha, olhando para a parede, para refletir, para pensar. Naqueles 10 minutos ela vai chorar muito, vai doer muito, é muito sofrimento para ela. E a gente sabe disso, às vezes a gente fica até compadecido, com o coração mole de ver a criança chorando, sofrendo 10 minutos. Mas no final das contas a gente sabe que é o melhor para ela, aquele momentozinho de dor. Porque através, às vezes, daquele momento de dor, que vai poder reencontrar o caminho certo e fazer as coisas como tem de ser feitas. É isso, pessoal. Vou terminando por aqui. Palavra-chave de hoje: karma. Então, por favor, karma, escrevam aí embaixo, por favor, para mim, quem viu o vídeo até o final, quem gostou do vídeo. Eu quero saber sempre quem está me acompanhando aqui nesses vídeos desse estudo, tá bom? Mais uma vez, pessoal, é um prazer estar aqui sempre. Vocês não fazem ideia como muita gente manda mensagem para mim muito feliz, agradecendo. Nelson, é ótimo, olha só, se é bom para vocês, é o dobro para mim. Porque eu tenho a oportunidade aqui de preparar, de estudar, de refletir de novo, de ler esse livro novamente, de mastigar e internalizar esse processo todo. Então, é muito bom para mim também. Eu já falei isso aqui antes e repito, é sempre bom repetir, tá bom? Felizes de vocês, mais feliz eu, tá? Uma felicidade estar aqui, espero vocês na segunda-feira que vem. Convido a todos, quem quiser comigo, fazer a oração, agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Jesus, a Hamed, a espiritualidade de luz. Obrigado por mais essa reunião, por estarmos aqui em conjunto, buscando vibrar nesse amor, buscando vibrar nessa compreensão mais ampliada desse processo de karma, de punição, e que possamos assim buscar internalizar, refletir sobre esses novos conceitos, muitas vezes na nossa vida, que possam nos ajudar no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades. Muito obrigado mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, até semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau.